Beleza, a gente vai retomar, então, ao quarto ponto da característica de um bom líder que ele coloca. Então, o quarto o bom líder é o que administra seu estilo de liderança. Isso tem a ver com aquilo que, acho que o Neto, alguns dos irmãos, disse da outra vez. Esse ponto tem relação com aquela parte de que o líder, ele caminha, aquela parte do conceito, o líder caminha sob a providência de Deus. O que isso significa? Fazendo um adendo doutrinário aqui para a gente entender o link, a ligação disso. A providência de Deus, ela encaminha cada pessoa de uma forma. Ela encaminha cada contexto no qual a pessoa está inserida de uma maneira. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada pessoa, ela tem uma maneira de liderar. Ela tem os seus aspectos, ela vai ter o seu estilo de liderança. E aqui, estava conversando com a Thais ali fora, a gente não vai entrar naqueles estilos de liderança que muitos manuais de liderança colocam e tal, porque a gente crê que cada pessoa, apesar de ela ter a sua específica característica de líder, ela tem várias outras características de outros tipos de liderança que a compõem. Então a gente não vai entrar nessa questão aqui, mas a providência de Deus quer dizer isso. Quer dizer que a gente descansa que a maneira como Deus nos fez, a maneira como Ele tem dirigido a nossa vida, é assim que Ele quer nos usar como líder. Não precisa da gente buscar ou querer reformatar toda a nossa maneira de ser para ser um bom líder. É isso que quer dizer. E nessa questão de uma liderança que administra o seu estilo, a gente tem 2 pontos que eu destaquei aqui. 2 questões. A primeira é essa. O bom líder, ele sabe quem ele é. Então, a primeira coisa, o bom líder, ele tem que entender a sua identidade como líder. E aqui, mais uma vez, é toda uma questão bíblica, né? Quando Deus fez o homem, Ele fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Essa expressão, no original bíblico, de fez o homem à sua imagem e semelhança, significa que cada ser humano é único. Cada ser humano é singular. Cada ser humano, ele tem características diferentes de outras pessoas. Então isso nos dá um embasamento muito forte para dizer que então o líder, uma pessoa, ele vai ter suas características próprias como líder também. A gente não pode forçar, isso é muito comum, a gente não pode forçar um molde de liderança que às vezes a gente acha interessante. Olha, aquele líder deu certo assim, então eu vou fazer, eu vou agir, eu vou falar como ele. Esse não é o propósito divino para o líder cristão. Deus te fez de uma maneira, Ele te colocou em um lugar, Ele te deu certas habilidades, como a gente viu. Algumas habilidades você não tem muito bem aprimorado. Deus pode te dar os recursos graciosamente para você aprimorar essas habilidades. Outras habilidades de fato você não vai ter. Essas que você de fato não tem e é impossível ser aprimorado, Deus não quer, na sua providência, que você use essas habilidades. Então você precisa identificar quem você é. A gente não vai discutir os vários estilos de liderança. Aí na apostila mesmo fala que não tem como discutir isso, mas a gente não pode ignorar o nosso estilo. Aí ele fala aqui, ele coloca algo sobre como identificar, então, como caminhar nessa questão de estilo de liderança, né? Ele coloca 3 passos aqui. O primeiro é esse. Conheça pelo menos superficialmente, ou seja, pelo menos um pouco de cada estilo, né? De vários estilos de liderança, e saiba qual melhor se adapta à sua personalidade e às circunstâncias que exigem o exercício da liderança. O que isso quer dizer? Saiba que tipos de liderança existem, né? Existem várias nomenclaturas para isso que eu não me lembro aqui de todas, mas procure compreender um pouco disso. E por que isso vai ser bom? Porque em determinados momentos e circunstâncias da sua liderança, o contexto, as pessoas lideradas vão exigir que você aprimore algum aspecto de outro tipo de liderança que não o seu. Por exemplo, um exemplo concreto, uma pessoa que é extremamente tímida. Eu creio que ela pode ser um líder. Ela pode ter características outras para ser um líder. O tímido, em determinada posição de liderança, ele vai ter extrema dificuldade para falar num público com muitas pessoas. Às vezes numa mesa com 3 pessoas não, mas às vezes como gerente de uma grande empresa ele vai precisar falar com muitas pessoas, centenas às vezes no auditório. Ele vai ter extrema dificuldade. Ele precisa entender algumas características, porque ele vai precisar daquilo. Ele vai precisar algumas vezes, em alguns momentos, realizar uma função cuja exigência de habilidade ele não tem essa habilidade, mas ele vai precisar. Então é bom conhecer outros tipos de habilidades presentes em outros tipos de liderança para você
ser excelente como líder. O segundo passo que ele fala como estilo é: então compreenda as circunstâncias, é mais ou menos a mesma coisa, eu acho, que podem exigir um estilo de liderança que você não está acostumado, mas que deve ser empregado para o benefício da organização. E por fim, o que eu acho muito importante, porque ele retoma aquilo que iniciou o quarto ponto: apegue-se ao seu estilo particular de liderança, né? E seja coerente com ele. Você conhece, você se esforça para aquelas habilidades que você não tem serem forçadas em você mesmo, em determinadas coisas que exigem aquilo, mas mantenha-se na sua personalidade. Não veja, isso é muito comum, principalmente em ambiente corporativo, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha com outras pessoas numa mesma posição de liderança, você vê outras fazendo algumas coisas que são: nossa, olha que interessante, ele faz assim, ele fala assim, eu quero fazer. Muito cuidado com isso, muito cuidado. Aí ele fala dessa maneira, ele usa isso, ele faz aquilo. Mas será que o seu estilo de liderança, moldado à imagem e semelhança de Deus, é para você fazer aquilo? Se não for, não faça. E seja humilde para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E saiba que Deus vai honrar você naquela característica que você está usando para a sua liderança. Isso é muito importante, porque no exercício da liderança a gente é muito tentado a isso. Essa é uma grande tentação. O Smith, esse cara aqui, também ele secular, escreve sobre liderança. Ele fala: uma vez que há várias maneiras de liderar, é importante fazer uma seleção muito clara. Os seguidores têm uma capacidade assombrosa de se acomodar ao estilo de liderança. Se você selecionar seu estilo, desenvolvê-lo e permanecer coerente, você pode usar qualquer método que quiser. E aqui eu vou migrar para o 4.2, para a segunda questão desse negócio de caminhar sob a providência divina na liderança, entendendo quem você é, quais as suas características. O que acontece? Por que eu destaquei essa última parte aqui? Você vai ser capaz de usar quase qualquer método que você quiser. O que isso quer dizer? Existem corporações, organizações, igrejas, enfim, pessoas, grupos que são liderados. Existe aquele líder. Aquele líder, ele foi mandado embora. Aquele líder morreu. Outra pessoa vai assumir imediatamente a liderança daquele líder. Essa pessoa tem um outro estilo de liderança. Ela tem outras maneiras de gerir, de gerenciar todas as coisas. O que acontece? O fato que ele colocou aqui no meio, que os seguidores têm capacidade assombrosa de se acomodar aos estilos de liderança, é fato. Os liderados desafio por aquele que saiu, vão querer que a nova liderança faça tudo exatamente o que aquele fazia. Isso em toda e qualquer organização. Qual que é o seu papel? O seu papel lembra do que a gente viu até aqui. Use o que é necessário para aquilo que Deus está fazendo naquele momento, naquele contexto, dos outros tipos de liderança. Mas permaneça no teu. Porque quando você permanece coerente no seu, sem ignorar o grupo, compreendendo o grupo, qualquer método que você empreender vai ser compreensível e vai ser aceitável por aqueles que você está liderando. Vocês conseguiram compreender a importância de você compreender outros tipos de liderança, mas está muito firme no seu, e mesmo quando o grupo sobre o qual você está liderando exigir que você seja moldado numa liderança que ele deseja, você não se molde a isso. Porque por mais que você pense que você está agradando, que você está indo no ritmo em que estava sempre indo e deve ser assim, não é isso que Deus deseja, porque Ele te fez a imagem e semelhança dele como um ser único, como um ser exclusivo, como um ser que Ele quer que haja de formas diferentes, mas sem ignorar, nunca ignorando o contexto, o que Deus fez até ali e o que Ele deseja fazer a partir dali. Okay? Isso que eu disse tem tudo a ver com esse ponto aqui então. A adequação do líder ao movimento da providência. Isso que eu falei, tem uma pessoa ali liderando, ela sai, vem outro. Isso, a gente como crente bíblico, calvinista, a gente não crê em acaso. A gente crê que tudo é dirigido e conduzido pela soberania de Deus. Então, se aquilo aconteceu, é porque Deus determinou que aquilo acontecesse. E a gente precisa agir e caminhar da maneira como aquilo aconteceu. E isso é aplicável em toda e qualquer instância de liderança que você possa estar. Miller coloca algo interessante sobre essa questão de você se adequar àquilo que a providência de Deus faz, entender aquilo e caminhar naquilo. Ele fala: que grande inibidor impede que ele
o Miller é um cristão, então ele coloca sobre igreja. Que grande inibidor impede a igreja de crescer? Aí ele, analisando todos esses fatos, fala: creio que a falta de crescimento pode ser atribuída à falha dos pastores ou líderes que não conseguem ajustar seu estilo de liderança. Aí ele conta o seu exemplo: comecei a pastorear no campo em que sirvo há uns 20 anos. Começar com uma congregação bem pequena até chegar a uma grande significa que tive de mudar continuamente meu estilo administrativo. O que isso quer dizer? Que para uma igreja, para uma organização, para uma empresa, para um grupo crescer, a dinâmica da providência de Deus vai fazer com que coisas mudem. E aquelas pessoas, principalmente os líderes, devem estar sensíveis às mudanças da providência de Deus, porque isso deve acontecer para crescer. Não existe, nem no ser de Deus, e nem nos seres que Ele criou à sua imagem e semelhança, uma estabilidade única em qualquer nível. O próprio Deus usa de antropomorfismo, que é aquelas linguagens de sentimento na Bíblia sobre Ele, para falar que hora Ele está irado e que hora Ele está alegre, que Jesus chorou e que Ele se alegrou. Então isso se aplica em todas as instâncias da vida. Não existe estabilidade nesse sentido, porque a providência de Deus, ela causa instabilidade. Se está numa maneira assim agora, acontece uma coisa que muda, e a gente tem que entender essa mudança. Se a gente forçar a permanência daquilo, a vir um concreto, e as coisas vão se quebrar. Isso é muito perigoso. Bom, a gente tem 20 minutos aqui, tem mais 3 pontos. Se os irmãos tiverem perguntas e colocações, por favor, deixem para fazer no final. O bom líder entende-se com as pessoas. Aqui, mais uma vez, vocês vão perceber que o ponto não é muito grande aqui, porque retoma aquilo que um pouco a gente falou sobre a necessidade de comunicação, né? Para que o líder, então, caminhe com pessoas, que é a parte do nosso conceito de liderança, ele precisa se entender. O que isso quer dizer? Ele precisa ter um bom relacionamento com as pessoas. Aqui na apostila de vocês, tem algo falando assim, né? Alguém disse brincando: não fossem as pessoas, o ministério seria uma ocupação maravilhosa. Aqui ele fala, com certeza um pastor disse isso. E você observa isso na boca de muitos líderes. Nossa, se não fossem as pessoas, ia ser tudo muito bom. Esse negócio aqui parece interessante, mas olha o que ele fala aqui. Isso indica o quê? Isso indica pessoas que não se dão com pessoas. Líderes que não gostam de pessoas. Esses líderes, logicamente, a gente crê, mais uma vez, na soberania de Deus, que Ele faz tudo. E Ele pode fazer tudo, através de tudo e de todos. Mas uma pessoa que ela não se relaciona bem, e quando a gente fala se relaciona bem, não é aquela pessoa que dá risada para cima e para baixo para todo mundo, não é aquele bobalhão não, não é aquele que ri para tudo e para todos, não é aquele que tem oscilações de sentimento. É aquela pessoa que se dá bem, que não tem problema com pessoas. É uma pessoa que sabe lidar com pessoas, que sabe conversar. Essa pessoa, ela vai ser um bom líder. Se ela não sabe fazer isso, ela não vai ser um bom líder. O texto aqui fala: as pessoas, elas são lideradas, elas não são dirigidas. Se o líder não consegue conquistá-la para si, as pessoas simplesmente debandam. É incrível como alguns líderes cristãos destroem suas igrejas por falta de tato, amor, compaixão, paciência e sensibilidade. Então isso é muito sério, isso é muito importante. Esse autor diz assim, que no ministério pastoral, ele especifica para pastores, líderes pastores, a causa mais básica da ineficácia e do fracasso é a incapacidade de construir e sustentar um companheirismo significativo com os líderes leigos da igreja. Você percebeu a ênfase aqui? Construir e sustentar. Você precisa ter companheiros, mas você precisa sustentar a amizade. Em todos os momentos, de crise e de não crise. Você precisa sair de uma reunião administrativa com aqueles que você liderou, com os quais você teve brigas garrafais naquela reunião administrativa, e você precisa ser capaz de sair dali e tomar um café com ele na esquina e conversar sobre outras coisas com ele. Essa é uma capacidade essencial para um líder. Ele precisa saber lidar com pessoas. E precisa saber lidar com pessoas em todos os momentos, né? A sexta característica que ele coloca é essa: o bom líder é aquele que inspira. É aquele que inspira os seus liderados.
E aqui o link que a gente faz com esse ponto do nosso conceito é aquela parte final do nosso conceito que fala sobre auxiliá-las e guiá-las. Por quê? Mais uma vez a gente entra aqui na questão do exemplo e do modelo. Para que as pessoas elas sejam auxiliadas e guiadas, para que elas cumpram a missão do grupo, elas precisam ver no líder o exemplo, o modelo. Algo que as inspire. Mais uma vez a gente entra. Mais do que as palavras jogadas, fruto de mera erudição, não farão com que as pessoas abracem a causa. Elas precisam de inspiração. Elas precisam ver que você está naquilo. Elas precisam ver que aquilo que você está falando, você não está falando simplesmente porque te deram uma cartilha para ser falado. Aquilo que você está falando, de fato você acredita naquilo. E de fato você acredita que aquilo é necessário. Então, esse sexto ponto aqui é muito importante, né? Então, o exemplo e o modelo inspiram. E aqui a gente tem um link bíblico muito profundo, que é quando o apóstolo Paulo fala ali na primeira epístola aos Coríntios 11:11, quando ele fala com muita propriedade, e para alguns pode soar até mesmo prepotente, mas não, quando ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é quando um líder ele pode com propriedade inspirar as pessoas, né? É isso que se espera da gente, né? Sanders diz que o poder de inspirar os outros para o serviço e o sacrifício é a marca do líder de Deus, né? A chama do líder acende as pessoas que ficam à sua volta. E aqui ele dá um exemplo muito interessante, muito bíblico, que tem tudo a ver com isso, que é o envio dos espias, né, na terra de Canaã para ver se era boa mesmo, para ver o que tinha lá, para depois eles entrarem. Vocês lembram, né? 10 voltaram falando que não, a terra é boa. É boa, quase não deu para ouvir que era boa. Mas tem gigante, tem isso, tem aquilo, não vai dar não. Só Caleb e Josué que falaram: não, vamos persistir. Então, ele coloca aqui até no texto algo interessante, né? A liderança precária desses líderes que foram enviados para espiar a terra condenou o povo de Israel a perder anos peregrinando em círculos numa terra desolada. O mesmo pode ocorrer com igreja e organizações lideradas por pessoas que não conseguem inspirar os outros a ver, por trás dos obstáculos, as oportunidades providas por Deus. Os líderes espirituais inspiram as pessoas a reconhecer suas próprias necessidades, valores e objetivos espirituais, e depois lhes facilitam o crescimento em áreas vitais. Líderes espirituais, bons e eficientes, infundem nos outros um espírito de entusiasmo animador, motivador e exaltado pela pessoa de Cristo, pelo crescimento em Cristo e pela missão da igreja. Você já viu aquela pessoa que está sempre falando assim: ó vida, ó céu, 0,1 centavo a menos na cotação final da empresa, caiu o mundo. A pessoa vai chegar em casa, ela vai ser diferente. Esse líder, ele vai ser ele está caminhando ao fracasso. Não tenha dúvida disso. Por quê? Porque ele não sabe ser otimista. Ele não sabe ter entusiasmo diante das situações. A gente costuma falar que o líder, ele tem que ser animador, ele tem que ser cheio de fé sempre, mesmo quando as circunstâncias elas estão totalmente opostas àquilo. Por quê? Porque a nossa natureza humana pecaminosa caída, que a gente entra na teologia de novo, ela é automaticamente levada a gente ser pessimista em tudo. Não vai dar certo. Não é assim. Acabou. Já era. Vamos fechar. Então o líder, ele precisa puxar a corda para o outro extremo. A gente naturalmente vai para esse extremo quando qualquer coisinha ruim acontece. O líder, ele precisa puxar para o outro extremo, né? E principalmente pessoas que, pela sua personalidade, também feita à imagem e semelhança de Deus, já são predispostas e automaticamente levadas ao pessimismo, aquelas pessoas que são normalmente sempre estão reclamando, elas precisam treinar muito isso, se elas alcançarem algum posto de liderança, né? A atitude dos líderes cristãos desempenha um papel importante na determinação do que a pessoa faz e alcança. Se a pessoa achar que algo é impossível, em geral não vai se preocupar em realizá-lo. Assim, com frequência, os pensamentos
tornam-se profecias que cumprem a si mesmas. Essa citação aqui parece meio perigosa, assim, né? Tem umas coisas meio diferentes, mas eu vou explicar. Esse final que eu destaquei aqui não tem nada a ver com essa ideia atual de pensamento positivo aí, que você pensa e acontece. O que ele está querendo dizer aqui é algo muito simples. Se o líder, ele que é líder, ele não acredita na possibilidade daquilo que ele precisa empreender dar certo, muito menos aqueles que vão seguir. Muito menos. Aquilo nunca vai acontecer. É impossível. Você percebe isso, por exemplo, e aqui aplicando de uma forma bem simplista assim, em departamentos de sociedades internas da igreja presbiteriana, de igrejas evangélicas. A liderança chega no começo do ano e se reúne e estabelece o seu cronograma do ano. Ela analisa as pessoas do grupo, o nosso grupo precisa disso, os jovens estão precisando disso, a UPA precisa disso, os casais precisam ouvir isso esse ano. Estabelecem lá e vai na agenda da igreja. E aí aqueles líderes, eles não vão nas programações, eles mal divulgam, eles não conversam uns com os outros sobre o que está acontecendo. Ele fez aquilo porque tinha que fazer, mas não colocou paixão. Aquilo não vai inspirar as pessoas e aquilo vai ser frustrado. Vai chegar no final do ano e nada daquilo vai ter acontecido. As pessoas vão continuar desanimadas, as pessoas vão continuar não participando, porque o líder ele é principal, ele é fundamental. Se ele não demonstra pensamento positivo no sentido, não, isso vai dar certo, vamos fazer de tudo para dar certo, muito menos as pessoas que estão muito mais alienadas ao processo do que ele. Então é muito importante isso. E a pergunta é, como então desenvolver e manter inspiração? Como que isso pode acontecer? Mais uma vez, eu encontrei muitas propostas, muitos passos para isso, e esse que John MacArthur coloca aqui eu achei também o mais bíblico e o mais aplicável para nós. Na página 6 aí da sua apostila, são esses 10 pontos. Eu vou ler aqui, queria que você acompanhasse, eu não coloquei no slide aqui, para você, acompanhe comigo aí na apostila. O primeiro então é esse, são sugestões. Mantenha uma vida devocional vibrante e ativa, porque Deus é a fonte de toda a vida. Então isso é o principal, isso é o principal. Se você quer inspirar as pessoas, se você quer motivar as pessoas, você precisa estar motivado. E meu irmão, quem vai te motivar como líder da sua casa, como líder da empresa, como líder onde você estiver, como líder da igreja, é Deus. Porque as circunstâncias, elas nem sempre vão ser mar de rosas. Pelo contrário, na maioria das vezes não vão ser. Então pessoas e circunstâncias, por mais bíblicas e por mais crentes e por mais boas que são ou que deveriam ser isso, eles não vão te inspirar. Não é isso que vai te dar esse ímpeto. É a palavra de Deus. É a comunhão constante, diária, genuína com Deus. Não tem outra maneira. O segundo é esse. Você fez todo esse processo com Deus. Mas segundo, seja realista. Colete os dados. Vê o que está acontecendo. Não tema a verdade. Aconteceu isso. Fulano fez isso. Isso está errado. Precisa ser tratado. A inspiração não é construída sobre fantasias. Isso é muito importante. Terceiro, seja realista, mas seja otimista também. Creia que todas as coisas cooperam para o bem. E a gente cita aqui Romanos 8:28. Os obstáculos tornam-se oportunidades e pedras de tropeço tornam-se pedras angulares. Quarto, seja um homem, uma mulher de fé. Tente fazer grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. O que isso quer dizer? Faça o seu melhor. Isso não é também nenhuma propaganda de prosperidade, não tem nada a ver com isso. Faça o seu melhor para Deus. E espere sim, porque essa é a nossa esperança, que o melhor vai acontecer. A gente faz, a gente descansa na providência, mas a gente espera que o melhor aconteça. Por exemplo, daquele exemplo que eu dei de sociedades e de grupos da igreja que fazem planejamentos. Faça o teu melhor. E espere que no final do ano, os irmãos vão estar mais crentes, os irmãos vão estar mais comprometidos com a igreja. Espere isso. Depois, 5, evite pessoas negativas e cerque-se de pessoas positivas. Isso é muito legal. Isso é importante também. Você não vai ignorar a pessoa, porque isso não é certo fazer, não é da ética cristã fazer. Na igreja você não vai ignorar o irmão, você não vai deixar de falar com o irmão, mas cerque-se de pessoas positivas. Não fica muito perto daquelas que só falam ao ouvido ao céu o tempo todo não, senão você precisa de gente que te anime também.
né? E você precisa ser um animador para essas pessoas que são negativas, para essas pessoas que são desanimadas. Mas você precisa de uma fonte. Primeiro a fonte em Deus, depois a fonte nos irmãos, nas pessoas. Depois, cultive uma vida familiar feliz. As brasas quentes de nossa vida vêm do céu e do lar. Isso é importante também. Sétimo, mantenha o corpo sadio e em forma. O metabolismo do corpo e a inspiração estão ligados. Isso é um desafio para mim e para outros também. Oitavo, concentre-se em seus sucessos, não em seus fracassos. Considere os fracassos como simples oportunidades de juntar experiência para futuros sucessos. Não podemos ganhar sem tentar, e tentando, às vezes haverá fracassos. Nono, leia literatura inspirativa. Décimo, tenha pensamentos positivos em relação aos outros. Procure o bem das pessoas, elas são feitas à imagem de Deus. Esses são os passos aí que ele sugere, né? Sétimo e último lugar, o bom líder é alguém disposto a pagar o preço. Esse último ponto não tem link nenhum com o nosso conceito de liderança, porque ele abarca todo o nosso conceito de liderança. Para que tudo o que a gente viu até aqui, para que esses 6 passos aconteçam, o líder ele tem que estar muito consciente que existe um preço a ser pago. Primeiro, o preço da posição de liderança. Um líder que está numa posição de liderança, ele tem vários benefícios. Ele tem o benefício do status, porque ele é visado. Ele tem o benefício do seu currículo. Ele tem o benefício financeiro. E isso traz um preço a ser pago. Mas não só isso. Isso são coisas humanas, externas, materiais. Fúteis até. Mas existe o preço a ser pago para cumprir a sua vocação que Deus te deu. Isso precisa estar muito claro na nossa mente. Se Deus nos deu uma posição de liderança, aonde a gente está, é porque Ele deseja que a gente lidere ali. E Ele deseja que a gente pague um preço para que isso aconteça, né? Ele coloca aqui que isso exige disciplina, sacrifício, grande paciência e uma porção de dificuldades. Ele fala, a liderança é uma posição solitária e exige decisões cruciais e difíceis, correndo-se o risco de se alienar até dos amigos mais chegados. E aí ele coloca essa citação de Sanders mais uma vez. Uma cruz coloca-se no caminho da liderança espiritual. Uma cruz sobre a qual o líder deve deixar-se pregar. E aqui a gente faz um link total com o que o próprio Cristo nos disse em Mateus 16, 24, quando ele faz o chamado ao discipulado. Jesus ali diz, vinde após mim. Ele diz, aqueles que querem me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em João 16, 33, o próprio Jesus ele vai dizer que no mundo nós teríamos aflições. Mas para a gente ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então, isso, é claro, se aplica para a vida do cristão como um todo. Mas para a vida do líder, ou seja, daquele que lidera uma casa, a sua família, daquele que lidera uma organização grande ou pequena, isso precisa estar muito claro. A sua vocação como líder exige que você sempre lembre disso, que você precisa pagar um preço, e esse preço muitas vezes vai ser alto. Aqui ele fala críticas, salário baixo, solidão, frustração, jornada prolongada, rejeição e até estafa, são todos problemas comuns. Como na guerra, há baixas. Como na guerra, a batalha precisa ser ganha. E as tropas serão dirigidas por líderes que compreendem os riscos e estejam dispostos a pagar o preço. Então isso exige tempo. Isso exige também experiência. Um líder que começa agora, ele vai ter muito mais dificuldade de um líder que está há muitos anos liderando. Isso exige um programa sério de entendimento do que está sendo feito, do que eu preciso fazer, do que é exigido de mim, de como fazer aquilo. Então esse é o último ponto. Um bom líder, ele paga o preço. E aqui a gente pode concluir. E aqui eu queria concluir retomando o que eu disse no início. Essa aula para mim foi a mais desafiadora de todas as aulas de liderança, porque o curso anterior eu também tive contato com todas as aulas. Porque são princípios e características de um bom líder muito sérias e necessárias, eu sei, mas de algumas das quais eu estou distante.
E eu creio que os irmãos também. Então nós precisamos muito da graça de Deus, né? Então eu concluo falando o seguinte, que é um grande desafio. Mas você como líder, seja onde você estiver liderando, não esqueça que a força do seu braço, ela não é primordial e ela não é primária. O Espírito Santo está dentro de nós como crentes. E seja na liderança, em que área da vida for, a gente conta com o auxílio do Espírito Santo. E o auxílio do Espírito Santo vai nos fortalecer para o esforço do cumprimento de todas essas características. E o auxílio do Espírito Santo vai exigir que a gente dependa dele, que a gente descanse nele. A gente se esforçou, fez o máximo, dirigido e inspirado por ele. E ele mesmo vai fazer com que a gente descanse nele. Chegue em casa à noite e, apesar dos problemas do dia todo, deite a cabeça no travesseiro e consiga dormir. E consiga se relacionar com a sua família. O Espírito Santo, ele não é apenas útil, ele é primordial, ele é essencial nesse processo. Então, essa é a minha palavra final. E para finalizar mesmo, eu queria ler, hoje eu estava vendo lá na internet sobre essas semanas de janeiro e fevereiro, saem na internet muitas reportagens sobre jovens que passaram em vestibular, né? Jovens que foram os primeiros e tal, e eu vi lá a reportagem sobre uma garota, uma moça evangélica, crente, que ela passou em primeiro lugar na medicina da Unesp e em terceiro da medicina da PUC, uma menina crente, e fizeram uma entrevista com ela, né? E aí ela deu uma entrevista e num determinado dado da entrevista ela fala exatamente esse nosso foco de dependência do Espírito Santo na liderança, a necessidade do esforço e a necessidade da dependência. Eu vou ler uma parte da entrevista, eu queria que os irmãos prestassem atenção. Após 3 anos de cursinho, a candidata passa em primeiro lugar na medicina da Unesp, mas escolhe a USP. Ela diz: é o que eu quero desde sempre. Tenho até hoje os carimbos de médica que minha mãe fez para mim quando eu era criança. Daqui a alguns anos, Carolina Segava deverá usar um carimbo de verdade para assinar receitas e prontuários. Primeira colocada no vestibular para o curso de medicina da Unesp, terceira na USP, a estudante de 20 anos se deu ao luxo de dispensar um curso que teve 185 candidatos por vaga. Apesar do sucesso, o caminho de Carolina não foi fácil. Foram 3 anos de cursinho estudando 12 horas por dia, até adquirir experiência e maturidade para superar seu maior obstáculo, o nervosismo. Nos outros anos, ela diz, eu sempre ficava muito ansiosa. Por mais que eu soubesse o conteúdo, na hora dava branco, ela conta. Dessa vez estava mais tranquila, confiando mais em mim. Para a estudante, um dos segredos para a aprovação foram 2 coisas. Para se preparar para os vestibulares, Carolina saía de casa, em Santo André, todos os dias às 5h30 da manhã e só chegava às 10 da noite. Isso fora as leituras dos livros obrigatórios da FUVEST nos intervalos e aos sábados. Ela diz, só sobravam os domingos, mas nesses eu nem pensava em estudar. Aproveitava para descansar, me divertir e ir à igreja. Aí ela finaliza, a repórter. A estudante atribui parte, ou melhor dizendo, grande parte do resultado ao apoio que recebeu da igreja evangélica que frequenta desde a infância. E no final a garota diz, eu entendi que precisava confiar mais em Deus, porque eu me cobrava demais. E no fim das contas, eu percebi que não depende só de mim. Eu achei interessante. Esforço, contínuo e dependência. Então, esses exemplos, eles precisam nos inspirar, e esse final é o que precisa estar na nossa mente daqui para frente do curso. Em todas as próximas aulas, lembre disso. O crente líder, seja onde for, seja que instância estiver liderando, ele tem o Espírito Santo. É ele quem vai dar força para o esforço, e ele quem vai nos dar força para depender dele. Ok? Se os irmãos tiverem perguntas, colocações, a gente pode ter uns minutinhos aí.